Ok, testando aqui as câmeras, né? Começando mais A Voz da Cidade podcast, e hoje tendo o prazer de receber o professor Herbert Ney e o professor Davi. Boa noite, professor Davi. Boa noite. Boa noite, professor Herbert Ney. Boa noite. Olha aí, estamos aqui recebendo essas duas personalidades na educação e no mundo político também. Estamos recebendo, tendo o prazer e a honra de receber esses professores e desejar que sejam bem-vindos. Professor Herbert, a gente começa... Vamos começar com o professor Davi, então. É novidade. Quem é o Davi? Olha aí, rapaz, você vê aí como é que é a dinâmica do... Te vira. Tá vendo como é que é? Quem é o professor Davi? Cara, primeiramente agradecer o convite de estar participando aqui do podcast. A Voz da Cidade. A Voz da Cidade, né? O Herbert falou, negão, nós vamos para um podcast ali. Eu falei, meu amigo, na hora. Vamos ver aí, né? Como é que é o modelo. É a primeira vez que eu participo, né? Então a gente fica assim meio curioso, né, cara? Mas de antemão é um prazer, né, Adriano? Prazer ter meu. vindo ao podcast. E já começa com essa paulada, né? Quem é o Davi? Cara, eu tenho 26 anos de idade, né? Uma criança, perto do Herbert Ney. Eu vou começar falando do professor, né, cara? Que é este que você entrevista, né? Que está falando. Eu comecei minha vida como professor aqui mesmo no Instituto Xavier, aqui em 2020, né? 2020. Foi aonde eu comecei a dar aula, foi meu primeiro emprego, né? Aí, por conta de outras oportunidades, acabei passando aí um ano, né? No hiato, e estamos aí de volta, né? De Teresina, nasci em Teresina, formado em Geografia, né? Fazendo mestrado agora, porque a gente tem sempre que aprimorar os nossos conhecimentos, cara. Não tem como ficar parado, não. A gente que é professor tem que entender isso, não tem como a gente ficar parado. Exato. Você que fica parado, que se fica sempre repetindo aquela mesma coisa sem se atualizar, não tem como, cara, não tem como. Então, assim, o Davi é esse cara, um cara muito tímido. Só que não. E é isso, cara. Vamos com calma, né? Não podemos falar tudo de uma vez. Basicamente isso. Professor Davi, qual a disciplina que você dá aula? Cara, eu sou professor de Geografia. Eu me formei em Geografia em 2022, entrei lá em 2017 na UFP. Faço mestrado hoje na UESP, né, lá na UESP, mestrado em Sociedade e Cultura. E é isso, cara. Amo muito a geografia, inclusive, viu, cara? É uma paixão tremenda pelo ensino, pela sala de aula. E mais uma para você. Ande. Como você conheceu o professor Herbert? Rapaz, é uma história meio é uma história longa, mas não tem problema, né, cara? A gente... Exato. Cara... surgiu uma oportunidade, né, que aqui ele estava precisando de um professor aqui no Instituto. Isso foi 2020, né, ali no primeiro ano de pandemia. E aí o professor fez um recrutamento, né, precisando de alguns nomes aí pra gente, pra colocar aqui pra frente no Instituto. E aí nisso, cara, surgiu o meu nome, ele me ligou, e você sabe como é que é o Herbert. Aqui todo mundo da cidade sabe como é que ele é, muito despachado, que só ele. Aí ele só falou assim, ô, bom dia, daqui a pouco... vou ligar pra você. Nunca esqueci disso. Vou ligar pra você. A gente fazer uma chamada de vídeo aqui. A entrevista de emprego. Eu, menino, 20 anos de idade. Acho que só tinha trabalhado dentro de sala de aula uma vez. Dado aula no estágio da universidade. E ele me liga. Chamada de vídeo, cara. E eu nervoso pra caramba. Tu é doido. Emprego. O cara tá aquela coisa de trabalhar. Começa a trabalhar. E aí ele... Boa noite. Sou o Herbert. A essa altura você já deve ter pesquisado o Instituto Xavier em tudo que é canto. Eu, filho de uma mãe, pesquisei mesmo. Aí ele, olha, é o seguinte, tô precisando de um professor para nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano e uns alunos de pré-vestibular, né, que tinha alguns lá na escola. Você quer? Cara, de antemão eu já respondi, quero. Que dia que começa? Ele olhou assim pra mim espantado, isso na chamada de vídeo. Ele tava dentro do carro, saindo da garagem de casa, sentando em casa. Aí eu falei assim, professor, aí ele, olha, eu gostei de você, porque você teve uma atitude que muita gente não tem. Um menino jovem responder assim de prontidão, quero, quando é que começa? É muita confiança, né? Demonstrou muita confiança. Então, por conta desse dia, cara, a gente conversou ali, porra, deu 2, 3 dias, ele tava lá em casa deixando o material do livro, uma semana eu comecei a dar aula aqui no Instituto.
E desde então, cara, assim, a gente trabalhou muito tempo junto, trabalha até hoje por conta disso, né? Que bom, cara. Isso é importante, né, professor? Mas, cara, Um vínculo de amizade assim. E hoje, como está o quadro de professores no Instituto Xavier, professor Herbert? Oi. Cara, quando você vai logo para uma situação que é muito posterior, né? A gente sabe que quando qualquer assunto que a gente precisa tratar nesse país, a gente precisa tratar que é uma empresa, né? E eu, apaixonado por educação, e sem nunca ter ideia dessa coisa de empresa, quando nós criamos a escola, não tinha essa percepção, essa dimensão. E o professor Luiz Romero uma vez disse assim para mim: se tu fores fazer uma coisa e tu enxergar o fim desse negócio, até onde pode ir, o fim no sentido do teto, do pico, não vai. Eu de verdade não tinha noção do que poderia vir. E aí, hoje, a gente conta com aquele mesmo perfil que eu, ao longo da minha trajetória, eu sempre fiz questão de buscar, né? A gente, como o próprio Davi descreveu, a forma com que ele chegou no Instituto, ele fala de recrutamento, mas eu fiz uma análise com alguns contatos meus dentro da Universidade Federal, principalmente no CCHL. Um abraço, e aí recebi um contato de uns 3, 4 contatos. E aí, quando eu bati numa conversa com o Davi na chamada de vídeo, jovem, da energia muito leve, e ainda, eu gosto da expressão do Abel Ferreira, bom palmeirense, né? Sim. Eu gosto de cachorro magro, cachorro de frigorífico é complicado, porque ele queria oportunidade, precisava fazendo geografia, estudando para ser professor. A gente sabe que hoje os concursos pedem muito sobre prova de título, né? Não adianta só ter mestrado, doutorado, é preciso ter experiência profissional, porque pesa, né? E o perfil do nosso professor hoje, na regra, é igualzinho quando eu fui buscar o Davi. A gente tem um projeto no Instituto que se chama Meninas Ousadas, Futuros Brilhantes. Então a gente pega meninos predispostos a seguir a carreira de professor. A gente desenvolve um trabalho de monitoria na escola, tá? E a gente tem esse perfil de professor. E antes aqui você me falava que é aluno da Francimar, tá? E uma das meninas que ainda chegou lá, dentro dessa minha linha de crença, de acreditar no perfil, como foi quando busquei o Davi, fui buscar a Sara, filha dela, ainda com 17 anos. E eu te digo que com tanto tempo na educação, eu não tive a oportunidade de conviver de perto com a mãe dela, né? Por sinal, eu brinco que ela teve uma academia, uma faculdade espetacular, que é a mãe. Mas, cara, eu confesso que aquela menina que quando eu busquei com 17 anos de idade, sabe, a ideia, você olha para ela como ela cuida dos meninos, né? E é nisso que eu acredito. Então, nosso perfil de professor é o perfil quando eu fui buscar o Davi. E hoje a gente tem, principalmente no turno da tarde, a gente tem a maior parte dos nossos professores compostos por professores que vêm de Teresina. Tem professores que trabalham no São José, na Escola São José em Teresina, professores que trabalham no Dom Barreto. E a gente tem algumas mentes brilhantes aqui para fazer o trocadilho com o filme da matemática, como o professor Luiz, que a gente também tem o professor Romulo de matemática, que é também lá de Teresina. Maria Gorete, né? Maria Gorete. E o Luiz Macedo aqui, né, em matemática. A gente tem a Boni espetacular,
Então a gente tem ainda muito produto da casa e na maioria que foram meus alunos, né? Então meninos muito que estão querendo oportunidade, outros já estão mais cascudos. Exato. Mas é mais ou menos esse perfil. A realidade, cara, eu vou me meter aqui na pergunta do Herbert mesmo. É assim. O time que o Herbert tem aqui, cara, de professor, é um time fantástico, cara. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo, entende? A gente usa, né, as escolas que os professores de Teresina trabalham, mas também para mostrar a força que o Instituto Xavier tem aqui, né, em Capitão de Campos. Tem professor do Dom Bosco, da Equação Certa, do Colégio São José, do Santa Maria Gorete. Olha o peso, cara. Olha o peso, tá entendendo? Então, um time, cara, muito bom. De forma alguma, meu Deus do céu, querer deixar de fora nomes que a gente tem aqui, que, como o Luiz Macedo, a Boni, que é uma pessoa que a gente admira muito. Berenice, né? A Berenice, são professores que a gente admira muito, tá entendendo? Demais mesmo, sabe? O Geraldo tá mandando um salve aí pra gente nos comentários. O Geraldo é nossa estrela, né, cara? O Geraldo é o ator global. O Geraldo é o... Então, Adriano, quando você começo, né? Você vai responder uma coisa dessas, eu venho logo na minha cabeça as dificuldades que você... Eu brinco que a escola tá de pé em 2025 por conta de uma parceria. Que por um lado a gente perde muito de autonomia, mas com um dos maiores sistemas de ensino do Brasil, que é o sistema Etapa. Pra você ter uma ideia, a gente faz nossos simulados, e o simulado Enem 5 dos nossos alunos do ensino médio, no mês de outubro. Se você olhar uma publicação no Instagram do Instituto, o tema da redação foi algo... o eixo foi trabalhado. Então, assim, o sistema de simulados, mas a escola está de pé em 25, principalmente diante de uma situação muito privada que a gente passou na transição do ano passado e que a gente via realmente pouca luz, porque é muito difícil, cara, tu ficar de pé com empresa nesse país, porque você recorre, eu estou há 6 meses recorrendo a uma situação externa e é muito complicado. Tá? Em 2025 a gente se manteve de pé graças à parceria com a Etapa. Em 2026 a gente está apostando muito nessa vinda de algo externo, mas nosso professor é assim, algo que consegue ter muita sensibilidade para entender principalmente a dificuldade pontual que a gente vem passando do ano para cá, e eu brinco que eu boto isso muito na minha conta, porque eu fiquei muito ausente ano passado, e esse ano eu estou dando aula no município, ou no estado, ou eu, como professor, ou eu estou com a minha equipe lá o tempo todo vivendo a escola. Professor, quando estiver falando, pode ficar também essa cabrozinha de frente para você, viu? Legal. Fica de boa. É importante, professor, que eu ia lhe perguntar, na pergunta seguinte, né? Qual é o segredo que você tem feito para que o Instituto Xavier tenha se mantido com essa qualidade de ensino? Mas eu acho que o segredo está aí, né? Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo há muitos anos, que eu digo assim: onde há um vencedor, é uma equipe que te apoia. Ninguém vence só, cara. Verdade. Ninguém vence só. Então, é um time, né? Mas eu digo assim, sabe? Essa minha linha de crer, de abrir as portas, que eu brinquei aqui com o Davi de cachorro magro, né? Que quem quer, quem está com vontade, quem está buscando seu espaço. Você olha, por exemplo, para uma menina recente que a gente, com a indicação da Débora Lima, né, que é a cara da escola, né, Giovana tem 18 anos. Cara, você precisa ver o perfil de profissional, a menina espetacular que chegou lá, Giovana Mendes. Então, assim, o perfil é muito esse. O Davi descreve o Geraldo. Minha relação com o Geraldo, eu acho que tem, sei lá, mais de 10 anos. A gente tem uma amizade muito pessoal. É um cara que eu consulto, eu estou com dúvida. Então, o segredo, e é preciso dizer isso, né? Eu sei que às vezes não quero que possa parecer arrogância,
Mas é preciso a gente dizer, né? Santo de casa faz milagre. Eu digo que o segredo do sucesso está numa obra que eu gosto muito, que se chama Leadership, que é uma obra de um cara chamado James Burney. E ele fala que existem 2 tipos de líderes, né? E se você pensar, quantas aprovações haviam em Capitão de Campos para medicina antes do Instituto? Verdade. Quantas aprovações havia para instituições públicas, Universidade Estadual ou Universidade Federal? Tá? Quantas? Tá? O EMA, Universidade Federal de Tocantins. Tá? Quantas aprovações, tá, estão aí hoje espalhadas por medicina e de meninos, tá? Como você pensar, que eu digo que o Instituto é Capitão Cocal de telha, tá? Você pensar a Luane Alves, a menina que chegou na escola com a perspectiva de eu vou fazer direito, aí ali com tanta coisa de todo o time, olha, não, vamos aqui, tá, tem mais identidade aqui. Em seguida ela passa para 2 universidades de medicina longe, em outros estados. Ela diz, não, eu vou esperar, eu vou ficar aqui, aí passa para a UESP. Então o segredo do sucesso passa muito pelo time, mas passa muito por essa ideia que eu levo comigo do Burney, né, que a ideia do líder, o líder ele tem que inspirar, né? Ele fala lá na obra 2 tipos de líderes, né? E esses 2 tipos de líderes, que tem um líder que é líder porque ele faz troca, então ele é um líder temporário, então ele se aproxima mais do chefe. Aí eu digo que líder é aquele cara que inspira, tá? Se você ver minha relação com o Davi, eu encontrei menino com 20 anos, aí eu olhei nos olhos do cara, a energia espetacular, o cara hoje faz mestrado, chegou do Mato Grosso agora recente, fazendo um trabalho, uma pesquisa. Então eu acho que o segredo do sucesso está em você acreditar que a gente tem muito potencial, acreditar nos nossos alunos e um time, tá, muito bem equilibrado, né? Mas eu digo sempre assim, sabe? Tu pode nascer com um dom, tu pode ser espetacular, tu pode ter o dom, mas é preciso tu olhar para quem te abriu a primeira porta. E eu brinco que o Instituto é essa primeira porta, tá? Então tu não pode esquecer. Minha mãe era costureira, meu pai sempre ali com aquela historiazinha da quitanda, e eu desisti meu 3º ano do ensino médio, porque na época não tinha escola aqui de ensino médio, e aí eu desisti. Um professor meu, e uma das minhas grandes referências e fonte de inspiração, gratidão eterna, é o que eu digo, ninguém nunca pode esquecer quem abriu a primeira porta. Verdade. A primeira porta, ela muda tudo na tua vida. O professor João Afonso Bauer pagou eu digo isso sempre, eu acho que eu já disse isso aqui, eu vou repetir, pagou todos os meses da minha 3ª série do ensino médio para poder eu voltar a estudar. E ele foi o primeiro que acreditou em mim enquanto professor. Então quando eu quero ser esse cara para o meu aluno, tá? Então tá muito naquilo que a gente tem de leveza do ambiente. A minha relação com o Davi é uma relação hoje, tá, de muita confiança, de muita amizade, tá? E veja quantos anos eu tô aqui com o Geraldo, né? Então isso diz muita coisa, né? Manda aqui um abraço para a Dazuri Souza, parabenizando o professor Herbert, a Maria Graciele, a Fabiola Costa Gomes, é isso aí, tem meu respeito, minha consideração, professor. Gustavo Melo, professor Herbert, tem meu respeito. Valdinar Pires, professor, você faz a diferença quando se fala em educação. Obrigado. Alguns comentários aqui, pedir para o pessoal compartilhar nosso podcast. E, professor, quais são as séries que tem lá no Instituto? Educação infantil, que é a Sara, professora coordenadora responsável, e ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e o ensino médio, que o Davi e o Geraldo vêm em 2026 para fazer a parte, não só mais de professor e coordenação geral. Notícia bombástica aí, hein, cara? Para 2026 a gente vai estar aí. Eu não vou dizer à frente, porque à frente é muita prepotência. Mas vamos estar aí lado a lado, né, cara, em busca aí de um futuro melhor, né, cara, pra gente. A gente enxerga a perspectiva aqui na escola. Exato. Demais mesmo. A gente conversa muito. Eu acho que aí vai corroborar com o que o professor acabou de falar. A gente tem um diálogo muito aberto, cara. A
a gente não tem aquela parada de, não concordo com isso aqui que o Weber está fazendo, não, então deixa. Não, cara, não é assim não. Professor, isso aqui. Aí o Weber também, né? Não, é assim, assim, assado, porque a gente tem essa questão de entender como é que funciona a sala de aula. O Weber também, porra, pelo amor de Deus. Não vai dizer que eu tenho. Ele vai dizer que eu tenho idade para ser avô dele. Então a gente se respeita muito, cara. A gente se respeita muito porque a gente sabe que todo mundo tem a contribuir. Não é isso, Weber? Todo mundo tem a contribuir. Cara, tudo sempre... a gente leva sempre em consideração. É um diálogo, cara, muito aberto. Chegando comentários aqui, né? O Jailson Costa, boa noite. Maísa Gabriela, orgulho. Tô 2 coraçõezinhos. Joaquim Rodrigues também desejando boa noite. Maísa é uma das líderes lá de sala do... Aí a gente fina, viu, cara? Essa Maísa, tu é doido. A Carmen Gomes também desejando boa noite aqui. Vitória Martins. Oi. A Vitória Martins botou professor fera, sempre meu respeito e admiração, que vem em 2026. Meu amigo Domingos Souza, o cantor, tá top. A imagem, o áudio tá tudo top. O Yuri Oliveira também tá 2 feras da educação. Deixa eu olhar aqui. O Yuri? Rapaz, Yuri é de Cocal. É do Cocal? É um dos nossos monitores lá, que fez um trabalho com os meninos do nível 1 da UBMEP, com o Cauã, que é irmão, e são gêmeos. Incríveis os dois, viu, cara? Vou deixar o Davi falar dos dois aí. Não vou não, porque vão dizer que só porque são meninos são meus favoritos. Não é assim não, cara. Os meninos são incríveis, cara. São incríveis mesmo. Eu gosto muito que a gente conseguiu ter esse diálogo aberto também com os meninos, sabe assim. Sempre que a gente precisa alinhar alguma coisa, os meninos estão ali pra conversar com a gente, senta com a gente, tenta fazer tudo assim, sempre em prol do melhor, né, cara? Eu gosto da forma como a gente estabeleceu isso também com o Yuri, com o Cauã, né? E aí, falando da parte acadêmica, incríveis, né, cara? Não tem nem o que a gente dizer. Diga aí os resultados das Olimpíadas. Eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer, Adriano, que a gente conseguiu desenvolver na escola com esse ambiente, né? Que é Howard Gardner, né? O psicólogo norte-americano que fala das inteligências múltiplas, né? Então a gente consegue, principalmente com esse grupo de líderes, né? Cada sala tem um líder e um vice-líder e tudo que a gente vai fazer na escola a gente vai entregando as atividades, por exemplo, as festas juninas. É óbvio que pela manhã hoje tem uma menina que assumiu a coordenação da escola e ela deu uma sacudida, que é a Ingrid Oliveira, que era nossa aluna. E esses intercâmbios nacionais, essas imersões que ela fez, cara, mudou radicalmente. Então a menina também, que dentro daquela mesma filosofia que a gente abriu as portas, e se revelou um talento incrível. Então, dentro desse pensamento de Howard Gardner, né, o psicólogo norte-americano das inteligências múltiplas, a gente acredita que a inteligência dos nossos alunos ela não está limitada apenas ao aspecto cognitivo. A liderança musical, a liderança corporal, o soft skill, né? Como por exemplo tem a Maísa, o Yuri e o Cauã são 2 meninos desse, o Yuri que você citou, eles fazem parte de uma turma que tem Giovana, Isis, Nicoli, Sandra. Porra, os meninos da turma. Os caras são fera, né? Assim, eles são muito entregues a tudo que a escola propõe. A gente tem uns monstrinhos lá também no turno da manhã, um 7º ano espetacular. Então assim, aos poucos a gente em 2025 deu uma marca muito forte. A volta o começo é difícil, a gente sabe que é muito difícil manter uma empresa de pé, as dificuldades são extremas, às vezes dá vontade de tu dizer, peraí, deixa eu ficar aqui na Caiçara cuidando das vacas com o papai. Exato. E aí você olha pro lado, tem gente que diz, calma, vamos aqui passar dificuldade. Rapaz, olha, só te interrompendo, se eu puder, cara, a gente fez agora em agosto uma revisão, né, Enem, e foi a materialização de tudo isso aí que o professor falou, cara. Os meninos ali direto ajudando a gente a todo momento, cara. Aluno de 9º, de 1º, de 2º, de 3º procurando saber como é que podia ajudar. Olha e
cara, ali com a mão na massa, querendo saber como é que podia fazer. A Maísa, né, e a Laura dizendo, vamos ter que fazer umas visitas de prontidão, cara, ali. Eu acho isso incrível, sabe, cara? A forma como os alunos gostam de trabalhar junto com a escola. Eu acho isso muito legal, cara, no Instituto. Aproveitar que o professor Davi fez essa menção, eu vou dar um exemplo também vivido, né, na pele. O professor Épico não é puxando o saco que eu tô na frente do cara aqui, mas por onde eu passo eu digo que ele fez a diferença no Paulo Ferraz quando ele comandava, cara. Você viu os alunos ia fazer questão de sair qualquer hora do dia ou da noite, ou não tinha horário para entrar porque eles tinham prazer em estar lá. Tanto para estudar como para manter o colégio limpo. Ali tinha um jardim, né, era professor? Umas coisas, Foi um diferenciado. Era uma praça de leitura que foi toda construída por meninos que depois tinham predisposição para a área de engenharia e de arquitetura e depois terminaram indo cursar as duas áreas. E a gente abriu uma espécie de... vocês aí, o melhor projeto para a praça de leitura vai... então, assim, dentro do que tu falou, Adriano, cara, obrigado aí. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar do Isamitiba, né? Não adianta não vai prender a borboleta, né? Verdade. É preciso tu cuidar do jardim, aí a borboleta vem pro jardim. E mesmo guardando as proporções, são situações, épocas muito diferentes, né? Você olha para tudo que aconteceu no Paulo Ferraz, são situações, épocas totalmente diferentes. Agora, a gente não perdeu a essência. A gente desenvolve um teste bolsa na escola e muito dentro da minha experiência, daquilo que o professor Bauer fez na minha vida, a gente continua com esse teste bolsa. E o teste bolsa ele tem duas fases, que inclusive está aberto agora. A primeira fase é uma prova objetiva e a segunda fase é uma entrevista. E a bolsa integral ela nunca é destinada para aluno que tenha, dentro da nossa realidade, condições de pagar a mensalidade. A bolsa sempre é voltada para atender aluno que quer, mas aluno que tem um perfil de necessidade, de carência, né? Então, assim, muito... Cuida do jardim, é muito o que os professores fazem, né? E a borboleta vem. Verdade. Manda aqui um abraço. Deixa eu olhar aqui as pessoas aqui. O Janielson Lopes. Grande abraço ao professor. Sucesso sempre. Muito obrigado, Nelson. Cauã Silva. Esses caras são feras demais. Quem é ele? Cauã é nosso aluno da primeira série, que é um dos gêmeos com Yuri. Do Cocal também? Cocal também. Certo. Cristiano, o grandão. Professor, grande professor Davi, gente boa. O Davi, assim, deixa eu abrir o parede. Davi, assim, ele viajou ele é meio que puxa-saco do Cristiano, sabe? Viajou para Mato Grosso, ele chegou, não encontrei nenhuma misturinha na cidade, na região toda igual a do grandão. Rapaz. Tô com saudade da misturinha do grandão. Aí ele paga lá, ouvindo as histórias do grandão. O Arthur disse que é a mesma história 10 vezes. Eita. Rapaz, não é, cara. Ó, eu vou me defender aqui. Rapaz, cara, olha, me lembro que eu fui duas situações, né? Eu fui em 2020 alguma coisa, 22, 23, fui pra Recife. Fui passar sozinho mesmo, fui só passear. Passei 4 dias em Boa Viagem. Boa Viagem é um bairro nobre, cara, lá de Recife. Aí o cara fica ali de Airbnb, paga 70 conto na diária e acha que é burguês. Aí eu tava lá no bairro nobre e fui num restaurante que ficava ali naquelas imediações. Um PFzinho assim, de arroz, farinha e carne de sol. Eu paguei R$70. Eu me lembro, eu tenho essa história, eu vou reviver essa história. Eu saí desse restaurante gravando assim no meio da rua. Olha, ou saudade de Capitão de Campos, ou saudade do espetinho grandão, que rapaz, não tem condição. Aí agora eu fui para Mato Grosso do Sul. Foi a primeira vez, deve ser cultural, né? Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Lá eles têm um prato que aqui a gente vende nos restaurantes, né, de petisco, né, de aquela comida ali que você tá, quando você tá bebendo, que é a tábua de batata, né, batata frita com carne, filé com fritas. Cara, lá a tábua deles era de salsicha.
Jesus. Aí eu falei assim, não pode ser. Tô dizendo, ele dá uma Nessa hora aumentadinha aí eu fritada. vi, Aí nessa hora tu se lembrou do Cristiano. aí eu foi? falei assim, rapaz, bicho. Um espetinho grandão nessas horas, bicho. Rapaz, é o melhor espetinho. Não adianta, pô, não foda. adianta. Ali é comida boa demais. Realmente. Professor Éfio, só para concluir bem que isso é uma das perguntas, o professor ainda continua dando aula no Paulo Ferraz? Sim, nesse intervalo, esses dias o Lucas está lá. Lucas Guitarra. Eu sei, tô ligado. Temporariamente assumindo a bronca lá para mim, enquanto eu tento resgatar, recuperar o instituto. Lucas é gente boa, menino. Um pro professor Davi aí. Quanto lá. tempo você tá na sala de aula como professor? Cara, ali em 2018 eu desenvolvi um projeto com uns amigos meus, né? Da graduação. A gente desenvolveu um projeto e a gente levou para uma escola lá de Timon, que fica ali ao lado de Teresina, né? Conurbada. E assim, lá a gente passou mais ou menos uns 6 meses a 1 ano atuando como ouvinte ali, aprendendo como é que funcionava, sem nunca ter pisado na sala de aula. E depois a gente começou o nosso projeto, que a gente fez um projeto que a gente, no 6º ano, né, a gente desenvolveu um projeto de construção de maquetes, cara. Porque a geografia física ali no 6º ano do fundamental e no 1º ano do ensino médio, ela é muito tátil, né? A geografia física é aquela geografia que tu estuda relevo, estuda climatologia, são ações físicas, né? Então a gente pensou, poxa, por que a gente não vai transformar isso para ficar mais fácil para o aluno aprender? E aí um grupo ali de 4 amigos, 5 amigos, se eu me lembro bem, a gente fez esse projeto em Timon. Mas efetivo, por conta própria, foi desde 2020, aqui no Instituto Xavier. Aí trabalhei em mais outras escolas lá em Teresina, também trabalhei na escola em Timon, passei um tempo na SEDUC também, lá em Teresina. E só reduzi mais minha carga horária por conta do mestrado, né? Porque eu precisava dedicar um tempo a mais pro mestrado, cara. Primeiro semestre, segundo semestre. O primeiro ano de mestrado ele é muito puxado. Então, reduzi por isso, mas não podia deixar de jeito nenhum de sair de sala de aula, não tem como. Então, é efetivo desde 2020, isso tem 5 anos, né? 5 anos e meio agora, que foi julho de 2020, 4 anos e meio. Eu sou de geografia, não sou de matemática. Então, desde julho de 2020, que comecei aqui no Instituto, inclusive. Pronto. Deixa eu falar aqui, mandar um abraço pra Sara Lohane, né? Sara Lohane. Sara, lá do 3º ano. Botou aqui feras. Tá Brilhante, vendo? tá com a gente desde bebezinho, mas Cassiano Souza. maravilhoso. Tem também o Cassiano Souza Feitosa. Sou fã demais, botou, né? Nossa, né? Meu vizinho, liderança total, tá nele. Parceiro. Nosso amigo Luan, irmão do Lucas. Luan é Também tá meu parceiro de professor de Herbert, sábado. grande referência na educação de Capitão de Campos. Ele colocou aqui. Luan é assim, Luan, vamos tomar uma cerveja hoje, sábado. Vamos, aí chega no final da tarde lá em casa, a gente tem tomado um copo de cerveja e destruído Dostoiévski, com ele apaixonado por Crime e Castigo, e eu digo eu prefiro o Idiota. Aí a gente fica no Dostoiévski não sai. É maravilhoso, Luan. O Lidomar Pérez também, gosto muito desse professor. Ele é muito parecido com meu pai, com o pai dele. Ah, é o meu pai. O seu pai, né? no É caso? meu pai, Isso. meu pai. Ah, pronto. Cara, É o teu. um abraço aí. pro Ah, meu rapaz, o pai tá assistindo aqui, né? Um abraço aí. Pai que vai lançar um livro, viu, cara? No ano Posso que dizer vem. pro teu pai teu apelido no instituto, não? Posso revelar Qual aqui? é? É minha irmã, a Gleide. Se chama de Gleide Júnior, tá parecido o cabelo aí. Não, aqui tem muito apelido. É Luiz Caldas. Não, tá aí, eu concordo, no scout. Tá no rumo. Ô, cara, meu pai vai lançar um livro, viu, cara? No ano que vem. No mês que vem, começo agora de dezembro. Um livro Pronto, de poesia. Anunciado aqui, viu? Pronto. Valeu, pai. Dá um jeito de, quando lançar, eu quero uma. Como é que eu posso dizer? Trago- Um exemplar. Eu trago um exemplar pra você de presente. Pronto. Geralmente tudo que eu tô ganhando eu tô deixando aqui. Uma parte tá ali porque eu ainda vou preparar um localzinho pra ficar uma exposição. Uma exposição, né? Isso. Assim, não, pois eu trago. Autografado, inclusive. Pronto. Quem não sabe, a gente traz o seu próprio pai pra gente Pronto, fazer cara, um perfeito, fazer entrevista bate-papo com ele. bacana. Também deixa eu olhar aqui. Deusane Matos está assistindo a gente.
o Douglas, né? Um abraço ao professor Herbert, grande referência. O Cristiano botou umas risadinhas aqui, viu? É gaiato, Cristiano. Quem foi? Cristiano, grandão. Professora Deusane colocou boa noite, boa noite. Professor Herbert, tem razão. Nunca esqueça de quem te abriu a primeira porta. Isso é humildade e gratuidade. Sou grata pela oportunidade de trabalharmos juntos. Um abraço, que Deus abençoe grandemente, né? Eu fiz Fábrica de Talentos. Eu fiz uma publicação na recente aposentadoria da Deusane. Eu tive o prazer de trabalhar com ela em alguns locais, né? E, cara, eu aprendi a ser fã da Deusane, a autenticidade dela, a habilidade dela, a competência dela, e sabe, e aquilo realmente que eu disse lá numa publicação no Stories, é tudo muito pouco diante de tudo que eu penso do ser humano, porque pra eu hoje pensar e falar que tu és um grande profissional, eu antes de qualquer coisa eu preciso te olhar como gente. A Deusane não gosta que eu fale, mas tem uma coisa que mudou radicalmente a forma com que eu olhava a Deusane, mas eu gosto de falar, ela não gosta. Teve um caso no Paulo Ferraz que o menino sofreu um acidente, e o menino passava por muitas dificuldades. E aí os meninos, naquele meu jeito sempre de trabalhar envolvendo o aluno, fizeram uma campanha para ajudar o menino de alimentos, e o menino estava acamado em casa, tinha feito uma cirurgia muito séria. E naquela época, R$50, cara, era muito dinheiro. Perdão o palavrão. Aí, a Deusane simplesmente passou por mim ali naquele último bloco do Paulo Ferraz, me chamou e me entregou na minha mão, fechado, e só pediu: eu não quero que ninguém saiba. Aí todo mundo sabe, quem fica perto de mim, que contar um segredo pra mim não é um negócio muito legal. E ela me entregou aqui: você vai lá e leva pro menino, e eu só não quero que divulgue meu nome. Assim, a Deusane é de uma humanidade, cara, que ela é fora do normal. Eu sou fã da profissional e do ser humano. O professor Herbert tem razão, viu? Quando se trata de humanidade, a gente, sabe, a gente fica sem palavra, porque eu vivencio muito essa questão de me colocar no lugar do próximo. Deixa eu olhar aqui, professor. Vamos para as perguntas, continuar aqui, né? Tem polêmica agora, viu? Para cima. Na política, como está o posicionamento do professor Herbert Ney, né? Está na oposição, na situação, ou no presente momento no neutro? Deve ficar calado aqui no meu canto. O homem até bebeu água. Ai, cara, tinha que chegar nesse... O homem até bebeu água. Tinha que chegar nesse tema, tinha... Começar agora. Posso passar? Rapaz. Posso passar a bola aqui pro Davi, né? O que tu diz aí, Davi? Cara, eu não... Eu respeito muito a opinião, a posição de cada um. Eu tenho uma coisa que eu levo comigo hoje, que bateu, doeu, leva que é teu. Tá? Então aquilo que o outro diz ou não me afeta, porque se eu me conheço, tá? Então eu efetivamente, definitivamente, assim eu carreguei minha vida. Eu nunca tive posição de neutralidade, tá? Eu continuo exatamente tranquilo. Eu acho que é um período que nós somos seres políticos. Eu assisti aqui na íntegra, tá? Todo o podcast, assim, falta do Elcio, que dá umas pinceladas muito legais. Eu assisti aqui na íntegra, cara, o Moisés. Assisti aqui na íntegra a Lindiane. Tá? Ambos têm muito meu respeito. Lindiane tem um carinho muito grande. E aí, essa pergunta é assim, sabe? Todo ser humano é um ser político, tá? É que politicagem por si só
eu acho que não é o momento. Tá? A minha posição, eu tenho, por exemplo, uma relação, até geograficamente, porque eu estou ali na hora no Instituto o tempo todo, então eu estou sempre ali perto, ali indo ali no aconchego, tá, onde está a Aline. Então eu tenho uma relação muito boa, assim, muito cotidiana com a Aline. A gente se entende muito, eu me entendo muito. Tá? Tenho uma relação hoje muito boa com ela. Tá? Agora falar assim, sabe, eu acho que nós precisamos trabalhar e dizer que cabe a quem foi escolhido pelo povo como representante da oposição, não pode terceirizar e entregar isso apenas a Corrinha, que, vou abrir um parênteses, tá, faz um papel respeitoso de oposição. Posso não concordar com uns pontos, discordar de outros, mas cada um é cada um e a gente não pode terceirizar. Agora, a oposição, o grupo da oposição escolheu seus representantes no legislativo para efetivamente cumprirem esse papel. A nós, enquanto cidadãos, acho que a gente não pode perder a essência de lado. Eu tenho um lado muito claro, eu converso com Salvador com muita frequência, eu tenho, não tenho tanto contato físico com Salvador, mas vira e mexe a gente conversa, de uma relação muito boa, e eu tenho uma relação próxima com a Aline hoje. Acho espetacular o trabalho que a Aline faz de calçar, tá, ainda enquanto vereadora, Alto Bonito e tantas outras comunidades, tá, que ela fez vem fazendo ao longo vira e mexe. Cadê tu? Tô em Teresina. A Lindiane disse isso aqui no podcast, né? Eu não sou um cara de neutralidade, mas eu não faço oposição do quanto pior melhor. Eu acredito que aquilo que está errado é preciso ser externado, colocado nos locais certos, da forma certa, tem que se colocar, a oposição não pode se calar. Eu acho que tem muita coisa para se corrigir, mas eu acho que é possível fazer isso de um jeito muito respeitoso. E se você perguntar aos alunos, o Davi, eu vivo, saio 10 ou 11 horas da noite do Instituto com a minha esposa, chego lá muito cedo. Então realmente meu tempo tá uma correria muito grande, então eu pouquíssimo acompanho, tá? Mas eu tenho uma posição, tenho um amor assim, sabe, cara, e virei, além de irmão, fã, sabe. Acho a Samara faz um trabalho espetacular, sabe. Pensa, ela é vereadora, sabe, é só você puxar o histórico, cara, ao longo da história da cidade, o quanto que ela tem contribuído com eu vou abrir aspas, tá, para não dar a polêmica que deu aquele caso do cara que diz, tu era apenas uma professora e agora tu virou deputada graças a não sei quem. Ela é apenas uma vereadora, ela não é executiva, ela é legislativa, mas o quanto que ela cuida, o quanto que ela se preocupa, o quanto que ela busca, o quanto que ela tem feito. Então assim, eu tenho uma posição muito firme, tá? Mas eu digo, acho que eu sou só um cidadão, tá? E eu não gosto, respeito cada um, não tenho tempo, né, de ficar acompanhando, não. Isso é importante. Só dar um ressalve aqui às pessoas que estão mandando os comentários, né? Deixa eu botar aqui na câmera. Isso. A Letícia Magalhães, feliz por ter feito parte dessa família e também muito grata porque o que estou vivendo hoje é uma das colheitas do que plantamos juntos no Instituto Xavier. Um forte abraço para vocês, professor Herbert e professor Davi. Letícia, biologia, né? Pode falar. Letícia tá na Universidade Federal, né? Tá fazendo biologia lá. Cara, incrível a Letícia, porque ela chegou muito menina, muito bebê, né, conosco. E aí foi vivendo umas experiências, assim. Eu tive uma experiência de uma imersão com ela e com
A Letícia pode lembrar aí agora para mim, uma menina do Cocal, assim, e a forma com que a gente escolheu a Letícia para ir para essa imersão em São Paulo foi muito curioso, porque eu sentei com as meninas que cuidam da limpeza e as meninas do lanche na época e perguntei quem eram as duas meninas que mais tratavam vocês melhor do que me tratam, que cuidam das meninas. E aí a Letícia é essa pessoa espetacular, né? Tanto é que o Davi tem uma referência muito boa dela, né? Sim, cara. Só complementando uma fala. Sângela, o nome da menina de Cocal. Sângela, perdão, desculpa, se é os mesmos adjetivos aí que eu levei a Letícia, eu faço os mesmos pra Sângela. Letícia, os meninos lá, cara, em geral, esses que estão lá em Teresina, a gente não perde muito contato, né? Às vezes ou outra a gente conversa. Fui até com eles, cara, um dia desse não, né? Não tá mentindo, foi bem ano passado. A gente saiu, foi comer uma pizza, conversou, né? A Letícia, o Eric, né? Que tá fazendo matemática, o Calvin, que tá fazendo geografia também. Então, assim, a gente saiu, a gente conversa, e é isso. O Instituto, quero voltar, eu sei que tu quer ir pro os temas polêmicos, Adriano. Cara, o Instituto se você vier um professor de história aí e fizer um trabalho da importância do impacto que o Instituto Xavier causou na vida das pessoas em Capitão de Campos e em Cocal, sabe, você pegar a Sheila Mamédio, uma menina humilde, carente, estudava com bolsa na escola e hoje está concluindo mestrado na Universidade Federal, ao lado do David, do Júnior, os caras com perspectiva de fazer doutorado fora do Brasil. Então, assim, igual a Letícia, tem o Laércio Pierotti, o Calvin, ele citou, são tantos alunos da Universidade Federal. Muita gente. Uma das coisas que muito mexeu comigo agora recente, eu tive, por exemplo, no escritório do Lucas Galvão, cara, incrível como educação, ele gosta de dizer isso hoje, né? Inclusive foi um dos comentários na publicação que o Instituto fez no Instagram, que a educação transforma, né? Eu fiquei encantado com o que eu vi lá, dois profissionais gigantes, o Lucas e o Luan ainda acadêmico, hoje o Dr. Lucas, né? Sim, Adriano, volta aí pros... Deixa eu tentar voltar aqui, que eu terminei fazendo uma coisa que não era para ter feito. Tem um aluno aqui, eu não sei se o Davi vai ter acesso bem ao comentário dela embaixo. Eu não sei pronunciar o nome dela direito. Essa que comentou agora? Melka. É a Melka. Isso. Professor Davi é um educador incrível para seus alunos, inclusive para mim. Agradeço ao professor Herbert Ney por ter contratado esse profissional incrível. Cara, Melka, cara. Em outras palavras, esse baita de um profissional. Cara, Melka, eu sou professor dela desde o 8º ano, né? E aí, pra você ver como é que são as coisas. Me lembro de um dia, né? Primeiramente, muito obrigado, né, Melka, pelas palavras. Isso é sempre tocante pra gente. A Melka, no 9º ano, eu fiz um seminário com eles e aí fiz um sorteio dos grupos. É mesmo que tá matando os meninos tudinho. Fiz um sorteio e a Melka ficou num grupo de alunos que ela não queria ficar. Aí, moço, ficou chateada, isso e aquilo. Aí eu falei, olha, vocês vão encontrar situações na vida de vocês que vocês vão trabalhar com gente que vocês não gostam. Você não pode se demitir do trabalho porque você não gosta de uma pessoa que senta do seu lado, cara. Existem situações na vida que, meu amigo, é você engolir e aceitar. Tá entendendo? Você... nem sempre, né, cara, você vai estar convivendo com pessoas que você tá ali, ama, adora. Aqui no Instituto a gente tem a bênção que você tem uma equipe de professores que é todo mundo unido, graças a Deus. Exato. Mas foi um ensinamento que a Melka, até hoje, ela lembra disso e fala, poxa, cara, eu me lembro daquele dia e tal. E até os dias de hoje a gente tem essa boa relação, sabe, cara? Eu gosto de... A Melka, né, Davi, ela é reservada, personalidade muito forte, tá? E a Melka tem potencial para curto, médio, a longo prazo, facilmente atingir nota de medicina. E ela disse, eu quero ser professora, sabe? E é esse tipo, Melka para tu adjetivar, ela é alguém muito correto, sabe? Ela vai tratar qualquer tipo de assunto contigo, ela vai olhar para ti e vai dizer, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, acho que a gente deve caminhar por aqui. E a liberdade, a abertura que o Instituto criou, permite
ela hoje conduz, por exemplo, um projeto de monitoria onde ela auxilia. Na próxima semana ela vai fazer um auxílio com todas as turmas do turno da manhã, de reforço para um preparatório de um simulado que a gente tem na escola, que a gente chama de ENAC, que tem desde o quarto aninho, que é como se fosse uma espécie de Enem. E ela monta o time. Você vai ficar com ciências, você vai ficar com matemática, você com biologia. Ela tem uma liderança incrível, uma personalidade muito forte. E a educação do Brasil agradece muito e vai ouvir muito falar da Mel. Olha, eu não posso deixar de falar, peço desculpas inclusive, porque pode fazer um corte, hein, disso aqui. Não, pode. Esses dias não, né, cara? No passado o Calvin, né, que é o aluno que tá fazendo geografia lá na UF. Isso. O Calvin chegou pra mim no dia que ele passou e falou: olha, eu tô fazendo isso aqui por sua causa. Porque você me motivava, porque você foi inspiração pra mim sempre. Rapaz, aquilo ali, cara, derruba, cara, a gente. Você fica assim, poxa, cara. Sabe às vezes que você tá cansado, que você tá simplesmente cansado, cara. Você dá aula, você se esgota bastante, é um trabalho bastante cansativo. Mas isso é o que faz a gente, isso é o que faz o trabalho ser recompensador, sabe, cara? Você vê uma mensagem dessa, o que o Carl falou, eu fiquei assim muito feliz, né, de ser uma referência nesse sentido. E mais do que isso, né, hoje eu faço mestrado na UESP, mas eu pego uma disciplina na UFP, lá no Departamento de Ciências Políticas. E aí, cara, num belo dia eu tô conversando com o pessoal lá do Centro Acadêmico de Geografia, os meninos disseram: ô Davi, rapaz, tu tá ligado que tem um fã aqui na geografia, né? Eu falei: como assim? Um menino aí que foi teu aluno, que fala muito de ti. Eu falei: cara, é o Calvin? Vez ou outra encontro o Calvin na escola, na universidade, a gente troca uma ideia. Hoje mesmo falei com ele antes de vir pra cá, encontrei com ele na UF. Então assim, cara, faço questão de dizer isso porque às vezes a gente que é professor, a gente não percebe isso que está nas entrelinhas, sabe? Aquele dia que você falou uma coisa diferente, aquele dia que você fez uma aula diferente, aquele dia que você fez alguma coisa que para o aluno foi demais, que para você não foi nada, mas o aluno vê aquilo e se inspira, sabe, cara? Então eu acho isso muito bom, isso leva para o lado da responsabilidade que a gente tem com a vida do aluno. Muitas vezes eu enxergo a sala de aula desse jeito, assim, cara, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente está fazendo aqui. Não é simplesmente passar o conteúdo, não é ensinar o aluno geografia, olha, isso aqui é uma pedra, isso aqui é uma rocha, não é isso. É muito do que você representa ali na frente da sala de aula, né? Então é isso. Um abraço aí aos meus filhos que estão assistindo a gente. E é interessante, você disse, né? Fazer o corte, eu vou mandar para você. Tem esse outro comentário aqui que é muito importante. Você consegue ler ele aí? É a Nicole. Nick Souza, né? Isso. É a Nicole. Pode até... Posso falar? Pode. A Nicole aqui falando, né? Em seguida a Vitória. Mas a Nicole, professor Davi, um dos melhores professores do X. Uma inspiração para todos os alunos. E em seguida aí a Vitória, né? Davi, grande referência para um trabalho incrível. Então assim, cara, são mensagens como essa, né? Que agradeço. Que motiva demais. Também, né? Porra, demais, cara. Demais mesmo. É saber que isso aqui, cara, é o sinal de que o nosso trabalho está sendo feito da maneira correta. Exato. Sabe? O trabalho está sendo feito da maneira correta. A gente falou aí, lado emocional, né? Cara. E voltando aqui às nossas polêmicas políticas. Professor Webster, como é que está o seu relacionamento com aqueles que lhe acompanhavam? Vamos citar aqui nomes. Jalisson, o Gustavo, eu não sei, Ana Cristina e o esposo, que é o Gustavo também, o Tiago. Como é que tá o relacionamento amigável de vocês? Eu gostei do formato podcast, que o homem é rasgado, né? Depois da eleição, se continua ou se houve uma bala, o que aconteceu de fato? É o corte também? Vai ter corte, vamos lá. Adriano, sabe o que eu digo hoje em dia? Aos meus alunos na sala de aula,
quando tu ouvis alguém falando de ti, na verdade, essa pessoa está falando dela mesma. Então, veja bem, o Thiago foi meu aluno muito pequeno. Ele está mais velho, bem mais velho que eu, né? Mas nem parece. Então, assim, eu, como te disse, cara, eu tô indo para a escola com a minha esposa, para o instituto, vou dar aula no município, e o restante sai da minha escola com a minha esposa indo para casa, e passo 3 vezes lá no Grandão com os professores de Teresina para jantar. Mas até na hora de ir embora ela me pega porque eu já estou fisicamente esgotado. E eu sábado não saio da Caiçara, eu fico lá o tempo todo com o meu pai. Quem quer que tenha o mínimo contato comigo hoje sabe que sábado e domingo eu estou lá mergulhado com meu pai. Então, eu realmente, os meninos não fazem parte da minha rotina, tá? O Thiago e a Ana têm um respeito e um carinho muito grande por eles. Eu acho que é natural, tá? Que, sabe, eu não posso passar na tua vida e eu deixar pior do que... então, assim, eu sei o que eu fui, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu sou, tá? E quem sabe de onde veio sabe para onde vai. Eu tenho um respeito muito grande pelo Thiago, pela Ana. O Gustavo também foi uma relação. Quando a gente se encontra, a gente resenha, brinca. É muito raro ter esses encontros, mas a gente, eles seguiram o caminho deles. No caso, o Thiago e a Ana, a Gustavo também, sabe? E é importante que nenhum tipo de relação pode ser uma relação de, sabe, de alguém agora porque, sabe, politicamente ou algo, qualquer outro tema que seja, não está mais, aí agora, não, eu tenho respeito, acho que faz parte do ciclo. Pessoas vão, passam, às vezes a gente concordava muito, às vezes a gente discordava muito, faz parte de toda e qualquer relação. Animosidade, inimizade, indisposição, tá zero. Eu falo por mim. Eu só controlo as minhas ações, sabe? Aquilo que eu sou para ti é meu, eu controlo. Aquilo que tu me devolve não é meu, eu não controlo. E o Jalisson, cara, eu tenho foi meu aluno. Eu quando lembro do Jalisson, eu lembro de uma imagem que para mim é muito marcante. A mãe dele, cara, se alguém não conhece ou ainda não teve oportunidade de passar, você chega perto da mãe dele, você sente paz espiritual, assim, sabe? Tá uma paz espiritual incrível. Então, assim, e é óbvio, é natural, sabe? Dentro de toda e qualquer relação tem momentos que a gente discorda, tem momentos que a gente concorda. A gente, pós-eleição, teve raríssimos contatos. Tá? Ultimamente a gente não teve nenhum tipo de contato. Tá? Mas fica aqui todo o meu respeito, não tem nenhum tipo de animosidade, não adianta. Ninguém vai ouvir jamais, por exemplo, eu falando ou me desfazendo. Acho que faz parte do ciclo da vida. Ora tu tá mais perto de uns, ora tu tá mais distante. Mas o importante é que o respeito fica. É uma coisa que eu digo sempre, ó, aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, aquilo que eu sou é meu, eu controlo. Aquilo que eu te dou é meu. Aquilo que tu me devolve é teu, eu não controlo, eu não posso fazer nada. Então eu respeito que cada um tenha suas posições, tomaram seus rumos e é assim que faz parte o ciclo da vida, né? Exato. Voltando aqui, né? O meu amigo Walter Borges, lá da América, o cara que faz a cachaça na região. Boa noite, Adriano. Boa noite, meu amigo Walter Borges. O empresário Carlos Alberto também está dando boa noite aqui.
Eu vi um comentário aqui, eu passei, não está mais me aparecendo, porque vai subindo aqui os comentários. Deixa eu ver se eu encontro a Socorrinha Pereira também, desejando boa noite para todos, né? Mas a Helenice, também a Preta, diz que é sua admiradora. Tenho um respeito, um carinho muito grande por ela. Uma pessoa de uma personalidade muito autêntica, muito verdadeira. E o Renato Nascimento, ele colocou com todas as palavras que eu tenho para falar, esse cara é muito foda. Posso falar que aprendi muito e hoje posso colocar em práticas. Sou muito fã. Isso se referindo ao professor Epstein. Eu tenho uma relação com o Renato muito de paternal, um dos meninos assim que eu tive o prazer de aprender mais. Esse cara é um poço de inteligência, a resiliência desse menino, a capacidade de se reinventar. Eu tenho um carinho muito grande pelo Renato. Rapaz, professor, você sabe que quando eu estou com dificuldades, às vezes eu quero criar um e-mail, uma coisa qualquer, e eu bato porque o Renato não é meu primo, né? Então eu mando rapidamente um WhatsApp para ele, ligo para ele, ele está no trabalho, não pode me atender, eu deixo uma mensagem. Faz bem sim um e-mail para mim rapidinho, cara, que eu estou precisando. Ou então, às vezes eu preciso trocar a senha de um Facebook, de um Instagram, alguma coisa, eu mando para ele um e-mail, a senha, tudo enquanto ele troca aí rapidinho. Que ele é que é o expert da família. Legal, Renato é show. A Val também é a mesma coisa, né? Show de bola. Não sei como ela não. Acho que ela deve estar fazendo algo muito ocupada, porque a Val geralmente ela se manifesta. E continuando aqui, as polêmicas políticas. Assistindo agora, né, Davi? Meu amigo, eu tô sossegado. Davi, agora é o professor. Professor, o professor Herbert tem pretensões políticas, de entrar, se engajar na política, ou pretensão de apoiar o seu filho Arthur Douglas? Cara, o Arthur tomou uma iniciativa agora, recente, pessoal, não é o caminho que eu vou. E é natural, né, Adriano? Eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas, algumas mais, outras menos. Eu sempre digo que qualquer tipo de ajuda, ela sempre é bem-vinda, mas eu não seria inocente, tá? Uma vez eu aprendi com um cara muito cascudo, que eu vou preservar o nome dele, por hoje não fazer mais parte do grupo político, mas eu aprendi muito com essa pessoa. E política tem a hora certa para você tratar. Eu imagino que se vier, por exemplo, a acontecer o Arthur ou o Herbert em 28, eu não posso deixar aqui uma brecha para a pessoa dizer, olha, ele disse lá que atrás que então eu não vou deixar aqui um corte. Exato. Tá? Mas eu não sinalizaria isso efetivamente agora, porque quem está já no meio sabe que não é momento, porque a gente vem uma eleição aí ainda do Estado, então não dá para tu tratar desse assunto ainda. Mas sabe, a tua pergunta vai ficar aí, o bom entendedor vai saber que vem de casa o nome. E eu te digo, de fato, tudo tem seu tempo, né? E tá tudo muito longe para você cravar. A política é muito volúvel. Uma hora as coisas, elas parecem que não vão acontecer, depois de repente mudam tudo. Então a gente precisa também ter muito cautela, deixar as coisas acontecer. Hoje eu tenho uma situação muito de definição de um alinhamento muito forte com a Samara, e é isso. Olha, é importante, viu? Muito. Ficou quase que, digamos que assim, uma luz no fim do túnel. Né?
Rapaz, as perguntas aqui elas ficaram meio resumidas, professor. E aí, para não ficar tão assim embaraçado, a gente vai agora usar um termo bem popular. Esse rapaz aqui, ele é formado em quê, o Adriano? Ele tá jogando, aí. Rapaz, cara, o Adriano é amigo meu, né? Até Tá mostrar aqui pra ele mostrar aí. ele aqui, meu amigo. O Adriano, cara, a gente estudou meio período junto, né, Adriano? De graduação de geografia. E desde lá pra cá a gente nunca deixou de ser amigo, cara. A gente é muito parceiro mesmo de ajudar nos problemas dos outros. No momento ruim, né, Adriano? Ele Mas- ficou com medo das perguntas, se tu ia fazer pergunta de direita ou de esquerda, e ele trouxe o assessor dele para orientá-lo no que ele... O que eu não puder responder, o Adriano tinha que dizer. Mas o Adriano, cara, ele é... Só apresentando, né? O Adriano, ele é administrador, né, Adriano? Ele ele é empresário, né? Ele tem uma loja de artigos geeks lá em Teresina. Eu digo por menino aqui de Capitão de Campos que eu sou o sócio dele, né? Deixa eu dar aqui uma boa noite para ele aqui. Boa Com noite, meu amigo Adriano. Estamos aqui acompanhando o diálogo aqui do pessoal, né, da cidade. As perguntas polêmicas aqui, eu vi alguns correndo, o professor Davi já disse que não mora aqui, né? Será que o Adriano tem pretensões de vir morar aqui? Rapaz, esse Adriano aí é rodado. eu quero dar aula. Aí se surgir uma vaga para algum técnico de administração, já estou buscando um MBA para poder o me Adriano tá capacitar fazendo também. MBA na USP, Adriano? É na USP. Rapaz, olha o currículo desse homem, cara. A melhor universidade da América Latina. A gente começou junto, o Davi sempre foi um cara, estudei um semestre de geografia, mas sempre foi um cara destacado, né? Apesar da timidez que ele fala, mas quando é um assunto que ele domina, tudo flui, tudo acontece. Acompanho ele desde 2017, foram uma das primeiras amizades da UFP, né? E hoje, graças a Deus, todos da panelinha ali do grupo, né? Tiveram bons resultados. Ele também, como foi dito, está fazendo mestrado. Desde quando se propôs dar aula, vem se destacando como professor e os resultados vêm, tanto com o feedback dos alunos, todos nos vê, a sociedade vê. Eu, como sou mais da área da administração, a gente usa alguns termos, né, que é você ser o seu benchmark, você ser sua vitrine, né? O Davi, com certeza ele foi vitrine para poder ser adquirido, né, aqui pela escola. E fica uma dica para vocês, se tiverem algum aluno ouvinte, né, que tudo que você faz dentro da graduação reverbera para os professores estarem lhe indicando, independente da profissão. Isso é muito importante para quando você finalizar do curso, você ficar numa parte mais prática ali, já está adentrando por indicação e por mérito também, né, porque nada em vão quando você faz na graduação. E acaba sendo valoroso ali para uma contratação. Hoje em dia você está trabalhando depois da faculdade, que sempre é só gasto, a gente era estudante, não tinha dinheiro para nada, né? E para conseguir emprego, inclusive meu TCC foi em relação aos egressos do curso de administração, né, no mercado de trabalho. Pouca gente consegue se alocar, então você ali começar a trabalhar logo depois da graduação é muito importante. Um alerta aí para a galera do terceiro ano, né, que fez Enem, já que vai começar. Cara. memoriza aí essa dica. Daqui a 5 anos. A gente vê uma coisa, né, Adriano? Que é reflexo do Adriano, todo mundo, né? Adrianos e o Ever. Eu sou Adriano. Infelizmente, né, cara, a gente vê um discurso muito fácil de que você não precisa estudar. Não precisa estudar, não vá nessa de universidade. Você cai nesse discurso muito fácil, que você consegue vencer sem estudar. É o seguinte, falando dos temas polêmicos da educação também, né? Há pessoas de fato que conseguem vencer sem estudar, cara, não é que é impossível. Mas hoje em dia é tudo tão difícil, cara, tudo tão difícil que para você ir em busca de uma oportunidade, cara, o caminho ali mais fácil que você tem é você entrar na universidade, cara, busca uma graduação, busca um estudo, um aperfeiçoamento. O exemplo disso, eu que sou professor sou suspeito para falar, né? Mas veja o exemplo do Adriano, cara, é um cara que terminou a graduação dele em administração,
fez um corre danado, né, Adriano? Fez um corre danado, cara. O Adriano tem uma história incrível também, viu, cara? O Adriano fez um corre danado, juntou um dinheiro, abriu uma empresa na correria, né, Adriano? E foi se especializar, cara. Foi fazer um MBA, né? Que é um salto além da especialização, né, Adriano? E na USP, né, cara? Então, assim, a gente tem que estudar, cara. Você tem que se dedicar àquilo, cara. Não tem outro caminho, cara. Você que estuda, você alcança mais do que resultados, né, financeiros. É o seu crescimento, cara. É o seu conhecimento. Eu digo isso muito pros meninos, cara. Estar dentro do mestrado nesse ano, a minha mente se expandiu muito. Muito mesmo, muito mesmo. A gente não pode se prender àquilo, cara. A gente tem que sempre buscar mais conhecimento. E é isso. Só para finalizar aqui, o meu, né? Minha conversa. O Davi é um exemplo para mim, porque, como ele falou, depois que eu me formei, fui para o mercado de trabalho, né? Para eu abrir a loja, não tinha tanto dinheiro para começar ali. Foi aos trancos e barrancos. Só que até ter uma maturação e conseguir andar com as próprias pernas, né, ter colaboradores, teve um trabalho que eu tive que fazer ali diretamente, então não tinha tempo para estudar mais, especializar. E eu via os meninos fazendo mestrado, pós e tudo, aí o rapaz, tô ficando para trás, todo mundo aí garantindo, né, algo a mais para o seu currículo, e eu aqui já com 4 anos parado, que eu me formei em 21, né? Então, do ano passado para cá, venho fazendo pós, especialização, e pretendo fazer o mestrado também, que nem o Davi, não só pela condição financeira, porque para mim é o conhecimento, porque se eu levar meu currículo para mim mesmo, não vou ganhar nada mais por isso. Então, conhecimento muda vidas e vamos pra cima, né? Estudar. É engraçado que o professor falou. Pode falar, Adriano? Pode falar. O professor falou do Luan, né? Que você tá falando do Dostoiévski e tudo. A minha conversa com o Adriano, a gente tem áreas que não se cruzam assim, quase nada, né, Adriano? O Adriano é administrador, eu sou geógrafo. Mas quando a gente senta pra conversar, cara, assim, é um aprendizado. Tava comentando isso com ele hoje mais cedo, quando a gente tava vindo pra cá. Quando a gente está conversando, a gente conversando sobre negócio, no caso é você falando e eu escutando e aprendendo. Não é entrando de um lado e saindo do outro. É uma conversa, cara. É um cara que tem uma visão, sabe? Ele gosta da gestão. Tem ali, ele tem uma loja, cara, de artigos geek lá em Teresina, né? A loja My Animes. E aí, cara, tu vê aquele cara ali na frente da loja, é assim, pensando como é que, o que fazer para otimizar esse negócio. Então a conversa que, além do conhecimento específico da sua área, é uma conversa de crescimento, né, cara? A gente sempre tá sempre em busca de um crescimento. Nos tempos que eu não trabalhava todos os dias, né, Adriano? Sempre tinha uma folga ali ou outra na semana, né? Eu ia pra loja dele, cara. Ia pra loja dele. E aí, Adriano, tá fazendo o que aí? Pai, tô aqui, a mosca voando, esperando os clientes. E aí, cara, a gente sentava, conversava, aí chegava um cliente ou outro, eu atendia. Adriano, quanto é esse negócio aqui? Rapaz, é R$30. Rapaz, porra, eu vendi por 25. Não sabia qual era o preço, então eu falei, rapaz, tu vai me quebrar, cara, que é isso? Prejuízo. ele me deixou de vendedor uma vez. Ele foi passar um final de semana em São Luís, né? Acho que foi em São Luís, né, Adriano? Aí ele, não, fica aí de vendedor pra não perder meu sábado de venda. Aí o meu amigo, na hora, assim, pra ajudar os meus amigos, cara, eu tô ali sempre de prontidão. Aí, cara, eu me empolgo demais nas vendas. Chegou um cara que fez assim foi lá, pegou uma coisa, pegou outra, juntou assim uns R$300 de artigos. Aí eu, olha, rapaz, vou ganhar uma comissão boa. Aí o cara foi logo falar, rapaz, não tem um desconto não. Eu falei, não, desconto eu não posso lhe dar. Ah, e um brinde? Aí um brinde a gente conversa. Aí eu vi um boneco, aí eu falei, olha, tomei esse boneco aqui de brinde, botei aqui. Aí o Adriano chega na segunda-feira, rapaz, tu vendeu muita coisa, né? Eu falei, vendi. Bateu meta. Eu bati a meta do final de semana todinha, cara. Aí ele, pois é. E esse boneco aqui, que não tá computado, né? Que tem que fazer o fechamento do caixa, tudo, né? Eu falei, não, cara, eu dei de brinde. Ele, Davi, tu quer me quebrar? Toda compra de R$300 dá um brinde, pô, de 30 conto. Aí toda vez tinha um action figure de bandeja pra pessoa, né? Ficava fácil demais aí a bater meta, né? Desse O jeito. pessoal, não, cadê aquele vendedor lá, amigo? Ele gosta de fazer a venda com ele.
Não, tinha um funcionário lá que, meu amigo, ele batia meta. Quando eu ia olhar o desconto lá, ia um par de graça. Desse jeito, como é que não... Eita, cara, pois é. Verdade. Obrigado aí pela participação. Valeu, meu amigo Adriano. Parabéns aí aos entrevistados. Passei aí, cara, você que é meu assessor hoje, né? O Adriano aí tá... Xará que o Adriano tá show de bola, viu? Tá desenvolvido. Vamos fazer um podcast com ele também. Esse homem é desenrolado, rapaz. Se deixasse uma sacola na loja dele e vendia. Você aí é bom com venda. E para encerrar o nosso bate-papo, as considerações finais. Davi, obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço, cara, que é isso. A gente fica aqui com as portas abertas aqui, sempre que precisar, estamos à disposição. Faça as suas considerações finais. Cara, eu agradeço pela oportunidade ao Adriano, ao meu amigo Adriano que veio, não Adriano que eu digo do podcast. Professor Webert, eu acho que foi uma boa oportunidade, né, cara, que a gente precisa ter esse diálogo, né, Exato. que as pessoas entendam, né, às vezes até como é que funciona o outro lado da escola que muita gente não enxerga, né, e eu digo em relação a esse lado do professor, né, cara, da gestão da escola, como é que funciona. Então foi um bate-papo muito produtivo, agradeço muito pela oportunidade de poder também expressar um lado que muitos alunos meus não veem, né, cara, que é esse lado mais eu falo muito não, mas eu falo para alguns alunos, né, que existe um lado da gente ali que a gente não expõe muito em sala de aula, né, cara, a gente é professor, mas tem sempre uma parte nossa que a gente não expõe muito, né, então eu fico feliz de ter tido essa conversa bem clara, né, sobre essas Exato. coisas. Então muito obrigado pela oportunidade, valeu. Professor Webtinei, lhe agradecer de coração por ter atendido aqui o nosso convite. A gente está sempre lançando convite ao professor Web, porque ele não, ele às vezes ele aceita, nem que ele tenha que desistir na hora, no dia, né? Mas ele não despacha antes. Não, na verdade, as 2 últimas vezes eu tive realmente uns imprevistos. Não, imagina, eu digo assim com brincadeira, mas lhe agradecer de coração, dizer que as portas estão sempre abertas, a gente está sempre aqui à disposição. Fique à vontade para suas considerações finais. Adriano, cara, na verdade eu que agradeço demais, vendo você abrir as portas pra gente aqui. Eu fiz questão de vir com o Davi, porque eu acho que o Davi traria essa pegada e era esse meu objetivo, apolitizar a minha versão, porque é preciso a gente de verdade, não é porque eu sou Palmeiras que o cara que é corintiano não tem suas vantagens, suas virtudes. Eu estou fazendo um trocadilho. Às vezes as nossas posições numa cidade pequena política faz as pessoas olhar. Então assim, eu queria trazer esse lado apolitizado daquilo que eu me construí enquanto toda a minha trajetória, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá? Porque eu acho que o Instagram do Instituto, só para você ter uma ideia, nos últimos quase 30 dias foram quase 400 mil visualizações das publicações. E eu sei que o Instituto se comunica muito com o seu público, mas às vezes é preciso a gente dizer, por exemplo, uma fala de uma aluna nossa, que se mandou no meu WhatsApp, não sei se ela mandou aí no comentário, disse: sensacional, proposta objetiva, colocações certas e falas impactantes. Tio, parabéns pelo trabalho, dedicação por todo o apoio direcionado aos seus alunos, a mim. Admiro você e há tempos eu gostaria de agradecer você por não desistir de mim, por me direcionar e por confiar tanto. Eu sou sua fã. Podcast sensacional. Orgulho em fazer parte do X. 2025 vai ficar para a história. Sabe, não tem nada mais gratificante para um professor do que teu ex-aluno, do que teu aluno falar, tá, com esse depoimento que eu acabei de ler. Por exemplo, como tem o Dogão, que é meu amigo pessoal, que fez um comentário aí, pede pro Adriano citar aí. Eu tenho um carinho muito grande com o Adriano. É um dos poucos que eu ainda tenho tempo e contato para falar de outros assuntos que não seja de escola. E eu falo, ele me liga, ele me pergunta como é que tá. Eu gosto muito do Dogão.
Então, Adriano, as considerações finais a gente precisa mostrar de verdade, tá, para a comunidade as contribuições que o Instituto está caminhando a dolorosos passos, sem de verdade enfrentando todas as barreiras que uma empresa nesse país enfrenta, tá? E mais diante do que nós internamente sabemos, do que nós passamos do ano passado para cá. Então é preciso dizer que o Instituto tem um cara que vocês devem admirar aí do grupo de direita, o Davi, que é Edmund Burke, que ele trabalha com a ideia, ele pega as reflexões sobre a França revolucionária, e aí ele diz que não acredita nessa ideia revolucionária, né? Depois tu pega, por exemplo, o Michel de Foucault, quando ele traz Vigiar e Punir, ele diz a importância do Estado, como controla a sociedade. E aí e ele fala da escola, que também é algo usado para fazer esse controle. E aí quando tu volta para deixem as crianças em paz, né? Se você olhar para o Instituto e ver as contribuições para tantas pessoas profissionais que lá passaram e que hoje estão brilhando em outros locais, mas que as portas foram abertas lá, tá? E muitos alunos, por exemplo, agora em janeiro nós vamos com 15 alunos para uma imersão do Etapa em Maceió, Alagoas, uma imersão de Science, Technology, Engineering e Mathematics, tá? Com cientistas internacionais, alunos do 7º ano vão para um evento. Às vezes é preciso dizer, tá, as tantas contribuições, tá, que o Instituto tem dado, a transformação que o Instituto tem dado para tantas pessoas, que às vezes você olha para o Instituto e santo de casa faz milagre, o trabalho espetacular, precisa conhecer, você como professor, as ferramentas que o sistema Etapa trabalha hoje, que é nosso sistema de ensino parceiro, tá? A forma com que ele monitora, acompanha, detalha cada evolução dos nossos alunos. Precisa sentir o ambiente com que os nossos alunos, como por exemplo a fala dessa aluna aqui que me mandou a mensagem pedindo para eu ler. Então minhas considerações, elas são muito mais diante de agradecer, tá? Eu tive que assiduamente assistir na íntegra a entrevista sábia, paciente, calma do Moisés. Depois vi a Lindiane aqui, falando muito de um tema que é preocupante no mundo, né? Que é a saúde mental. Aí eu adoro ouvir o tema, adoro ouvir a Lindiane. Então, assim, eu não fujo dos temas. É que eu acho que esse assunto polêmico, não é a hora, não é o momento. Para mim, enquanto cidadão, tá, em alguém que está tentando recuperar a escola, tá, o Instituto, sair daqui sabendo que minhas posições elas sempre são muito claras, não existem neutralidade, não existe inimizade, e ninguém que passou na minha vida eu aprendi com elas, tá? Então eu não olho para o lado pessoal, eu não torço do quanto pior melhor, tá? Eu acho que cada um dá o que pode dar. É que eu não romantizo nada para fechar. O cara foi sacana comigo, tudo bem, eu não posso controlar. Cada um só dá aquilo que tem dentro de você. Eu vou contar a história para fechar, que é uma história de um mendigo que eu conto para os meus alunos, que passava na casa de 3 adolescentes. O mendigo pediu comida. Os 3 adolescentes foram lá na casa, entraram no banheiro, fizeram o número 2, fecharam o prato e entregaram ao mendigo. O mendigo saiu feliz, com o prato todo fechado, organizado. Quando o mendigo sentou embaixo de uma árvore para comer, abriu o prato, tinha lá o número 2. E o mendigo teve todo o cuidado de buscar uma água, lavar o prato, e foi lá e botou, no mesmo prato que ele lavou cuidadosamente, botou sorvete. E voltou na casa do adolescente, os adolescentes ficaram tensos, e ele voltou, e agora?
Quando chegou, o prato estava fechado, ele entregou aos adolescentes, tinha um sorvete dentro. E aí os adolescentes espantados, como assim? Nós colocamos número 2 para ti, e aí tu vens aqui com um sorvete. Por que tu fizeste isso? O mendigo olhou bem para os 3 adolescentes e disse: porque cada um dá ao outro o que tem dentro dele. Você só pode dar ao outro aquilo que você tem dentro de você. Então, não é que eu romantizo nada, tá? É que cada um só dá de fato ao outro aquilo que tem dentro dele. Então, quando eu ouço alguém, sabe, torcendo contra, se desfazendo, eu disse: não tem problema, eu vou ficar com o Adriano, tá? O cara que foi meu aluno, que tem aberto as portas, tá, para todo tipo de situação. Em nome da família Instituto, em nome do meu queridíssimo amigo Davi, professor Davi, em nome do Geraldo, que eu sou fãzaço, em nome da Thalita, em nome do Luiz Macedo, em nome da Melk, em nome de toda a família Instituto, em nome da minha esposa, em nome das minhas irmãs, tá? Eu agradeço muito a oportunidade que você nos deu, tá, de falar um pouquinho. Porque se nós caminhássemos aqui para as tantas Olimpíadas e resultados que estão aí, tantas contribuições do Instituto, nós íamos aqui passar muito tempo. Obrigado. Vai ter outra. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí. Agradecer ao professor Herbert, ao Davi, ao Adriano número 2, né? E aos nossos telespectadores, e dizer que quarta-feira que vem vai estar com a gente aqui o cantor Maurício Play, falando da sua nova trajetória, que agora se apartou do Chicó. E a briga feia. Vamos falar segunda-feira. Obrigado. Um abraço a todos. Deus assim nos permitir. Tchau.